Uma coisa que não podemos negar é que a vida é feita de ciclos, não é? Isso é verdade para todos os setores da nossa existência. Em nossas vidas pessoais, sempre estamos encerrando e começando novas fases. Nos estudos, trabalho, relacionamentos. Mas essa máxima também se aplica a um conceito de vida mais amplo. Desde nossas primeiras aulas de biologia, lá do ensino fundamental, nós nos damos conta de que todos os organismos vivos nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem e, invariavelmente, morrem. Além disso, se ampliarmos ainda mais esse conceito, veremos que estamos inseridos em um ciclo bem maior que controla todo o universo e tudo aquilo que nele existe. Afinal de contas, se nosso cosmos teve um início, ele também terá um fim. Ou não? O que você acha? Mesmo que, assim como eu, você tenha alguma crença, estamos falando do ciclo natural, da matéria, sem levar em conta o que existe ou para onde vamos depois dessa realidade. Combinado? Então, se isso se aplica à existência do universo como um todo, é claro que se aplicará também às suas unidades, como as galáxias, as estrelas, os planetas e tudo que neles contém, certo? Isso é especialmente visível para nós, porque, com tudo que a ciência conseguiu coletar até então sobre a história da vida na Terra, já sabemos que existem grandes ciclos de extinção que, de tempos em tempos, assolam e renovam os organismos que vivem por aqui. Foi assim que os dinossauros deixaram de existir, por exemplo. Dessa forma, seria ingênuo ou irresponsável assumir que isso não acontecerá conosco, seres humanos. É certo que algum dia nossa vida neste planeta será ameaçada, seja por algum evento externo que não podemos controlar ou pelo mau uso que nós mesmos estamos fazendo de nossos recursos, não é verdade? Assim, além de traçar estratégias para cuidar e manter nosso ambiente, é seguro que comecemos a pensar em formas de nos estabelecer em outros lugares, pelo universo, para aumentar nossas chances de sobrevivência e perpetuar nossa espécie. Pois esse é o nosso tema de hoje. Iremos mostrar para você as descobertas mais recentes feitas pelas agências espaciais de possíveis candidatos que podem nos abrigar em um futuro próximo, quando precisaremos nos despedir de nossa amada casa. Fique com a gente e descubra quais são os principais desafios que ainda precisamos superar, quais as nossas melhores chances e os planetas mais promissores para nos receber. TRAPPIST-1e. Nosso primeiro candidato está a cerca de 40 anos-luz da Terra, na constelação de Aquários. Essa distância é medida com base no tempo em que a luz demora para percorrer esse trajeto. Ou seja, se viajássemos à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, demoraríamos 40 anos para chegar até lá. Mas mesmo que a jornada seja longa, é possível que valha a pena. Quem sabe? O planeta em questão está situado no sistema TRAPPIST-1, nome dado por conta da estrela que está em seu centro. Trata-se de uma anã vermelha, um exemplar muito menor e mais frio do que o Sol. Na verdade, ela está no limite do que pode ser considerado uma estrela de fato. Ela possui mais ou menos o tamanho de Júpiter, mas se fosse um pouco menor, é capaz que não conseguiria fundir os elementos no seu núcleo, que é o conceito básico para se considerar um corpo celeste, uma estrela. Mas não se deixe enganar, viu? Apesar de ser considerada pequena, a TRAPPIST-1 tem nada menos que 7 planetas em sua órbita. Todos eles possivelmente planetas rochosos, assim como a Terra. Eles foram encontrados usando o método de trânsito, técnica que consiste em medir o escurecimento que um planeta provoca ao passar em frente à sua estrela
durante o movimento de translação. Através dele é possível estimar o tamanho dos corpos também. O menor deles tem 3/4 da Terra e o maior tem 13% a mais de tamanho. Como a TRAPPIST-1 é uma estrela pequena, os planetas estão bem mais próximos dela e suas órbitas são bem menores comparando ao nosso sistema solar. Na verdade, seria possível encaixar todos os exoplanetas na distância que existe entre nosso Sol e Mercúrio, o planeta mais próximo. Isso pode soar estranho para nós, principalmente porque estamos falando de possíveis candidatos para nos abrigar. Mas lembre-se, que ao mesmo tempo que a anã vermelha é menor, ela também é mais fria, o que, simplificando, compensa essa distância. Nesse sentido, para nós, o exoplaneta mais promissor desse sistema provavelmente seja o TRAPPIST-1, e que está localizado mais ao meio, no que conhecemos como zona habitável. É nela que encontramos as melhores temperaturas, melhores órbitas e maiores chances de conseguir encontrar água em seu estado líquido, essencial para basicamente todas as formas de vida que conhecemos. No entanto, a presença de água líquida não é suficiente para garantir a habitabilidade. Outros fatores, como a presença de uma atmosfera protetora e a estabilidade climática, também são importantes, mas infelizmente ainda não se sabe muito sobre a atmosfera do TRAPPIST-1. Contudo, os indícios nos levam a crer que, pelo menos em relação a esse sistema solar, este exoplaneta é um dos candidatos mais promissores, além de ser rochoso, estar na zona habitável. Suas dimensões são parecidas com a Terra, o que nos pouparia instrumentos de adaptação para lidar com diferentes parâmetros de gravidade, rotação, etc. Outra grande vantagem é que ele não está tão longe. É claro que ainda é um grande desafio para nossos meios de transportes atuais, mas há desafios maiores do que esse em nossos concorrentes de hoje. O telescópio espacial James Webb, um dos últimos a serem lançados e que contém a melhor tecnologia que se tem até então, está de olho na TRAPPIST-1. Podemos receber novas informações, pelo menos esperarmos, mas pode deixar que estaremos atentos para trazer tudo para você. Combinado? Então vamos continuar. COI 5715.01. Esse nosso próximo exoplaneta é um forte candidato, inclusive tem várias características que são superiores às que encontramos aqui em nosso humilde lar. Só tem um pequeno problema. Acabamos de falar que uma viagem a uma distância de 40 anos-luz é um grande desafio a ser superado. Lembra disso? Então, mas eu avisei que existem desafios maiores, não é? Esse é o caso do COI 5715.01, que está na constelação de Cygnus, a apenas 3.000 anos-luz da Terra. Mas não se desespere, não fique nervoso, não se desanime. Apesar desse banho de água fria, nosso pretendente ainda é bastante promissor. Algumas fontes citam que ele tem cerca de 84% de habitabilidade, conceito criado para comparar e analisar as condições que os exoplanetas têm para nos receber. Sua sigla COI significa, em tradução livre, Objeto de Interesse do Kepler, indicando que esse planeta foi identificado pelo telescópio espacial Kepler, que busca exoplanetas usando o método de trânsito, o mesmo que encontrou nosso candidato anterior. Uma das melhores características desse exoplaneta é que ele orbita uma anã laranja, uma estrela um pouco menor e com menos luminosidade do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Nós já vimos que isso não é um problema, não é? Claro, na verdade, nesse caso é uma vantagem. Nosso Sol tem uma expectativa de vida que vai de 5 a 7 bilhões de anos. Depois disso, ele irá colapsar, se expandir e se tornar uma gigante vermelha,
engolindo boa parte do nosso sistema durante o processo. É certo que não estaremos aqui para ver isso acontecer. Mas, como nosso objetivo é encontrar um lugar que possamos prosperar e nos estabilizar, por que não achar um lugar que não irá explodir num futuro, próximo? O que você acha? Bom, nesse sentido, a estrela do COI 5715.01 é ideal, pois estima-se que ela ainda brilhará por pelo menos mais 50 ou 70 bilhões de anos. Nada mal, né? Além disso, o exoplaneta tem dimensões bem parecidas com as da Terra e idade bem parecida também. Os pesquisadores especulam que ele tenha cerca de 5 bilhões e meio de anos, 1 bilhão a mais do que nossa casa. Novamente, esses números parecem muito grandes, e de fato são. Mas é algo normal se considerarmos as escalas do universo, né? Para nós, isso significa que, provavelmente, as formações rochosas serão similares às que conhecemos, o que também facilitaria a adaptação. Para completar, o COI 5715.01 está na zona habitável de seu sistema solar, que, como vimos, é essencial para se ter água líquida, além de temperaturas, níveis de radiação e outros parâmetros similares aos que estamos acostumados. A temperatura média estima-se do exoplaneta que é de 11 graus Celsius, o que parece pouco. Porém, esse número é apenas uma média, por isso sofre bastante influência, principalmente de valores mais extremos. Para você ter uma ideia, a média da Terra é de 14 graus Celsius, o que para nós é extremamente baixo, principalmente se considerarmos que provavelmente existem cidades no Brasil que sequer alcançam essa temperatura, não é? Mas enfim, agora é só esperar que se crie uma nave rápida o suficiente para viajarmos até COI 5715.01 e conferir se é temporada de praia por lá. Kepler 186f. O nosso próximo candidato também é bastante promissor e tem um lugar especial no coração dos pesquisadores, pois foi um dos primeiros a serem encontrados por esses novos equipamentos e técnicas que comentamos. Trata-se do Kepler 186f, descoberto em 2014 em um sistema que está a cerca de 490 anos-luz da Terra. Apesar de novamente nos depararmos com a barreira da distância, isso não desanima os entusiastas, pois além das similaridades compartilhadas com o nosso planeta, ele ainda é um forte candidato a abrigar vida extraterrestre, viu? Justamente por conta de suas condições favoráveis. São tantas semelhanças que ele passou a ser conhecido como primo da Terra. Mas são primos, não irmãos gêmeos. Portanto, ainda há algumas diferenças. Talvez a principal seja em relação à sua estrela hospedeira. O exoplaneta orbita uma anã vermelha, uma categoria que é ainda menor e mais fraca do que uma anã laranja que vimos anteriormente. Só que, assim como o nosso exemplo anterior, sua vida também é bem mais longa do que as anãs amarelas como nosso Sol. Além disso, o Kepler 186f está na zona habitável de seu sistema, mas fica bem mais próximo à sua estrela, se compararmos a nós. Mas como o calor e a luminosidade emitidos por ela são mais baixos, isso deve equilibrar bem as coisas. Por isso, os cientistas estão bem otimistas de que é possível encontrar água líquida por lá, o que por si só já o torna uma das nossas melhores opções. Bom, e mesmo que sua proximidade com sua estrela não fosse o suficiente para compensar o calor reduzido da anã vermelha, o exoplaneta ainda guarda uma carta na manga. Ele é um pouco maior do que a Terra. Tem cerca de 1,1 de nosso raio. E isso faz com que ele seja um pouco mais
massivo. Acontece que os pesquisadores descobriram que os planetas maiores têm atmosferas mais densas, o que ajudaria a manter a temperatura, além de proteger contra intempéries externas, como os meteoritos. E para ajudar ainda mais na sua candidatura, o exoplaneta tem uma órbita semelhante à nossa e, mais importante, uma inclinação similar também. Nem sempre pensamos nisso, mas é o ângulo de inclinação da Terra que possibilita a existência das estações do ano, além de regular os ciclos entre dia e noite. Isso seria importante, não só para uma possível adaptação humana, como também para garantir que haja água líquida. Marte também está na zona habitável de nossa estrela. No entanto, sua inclinação é instável e agora todos os oceanos que um dia existiram por lá fazem parte de um grande deserto vermelho. Uma curiosidade. Por conta das características da anã vermelha, é possível que o horizonte no Kepler 186f seja mais avermelhado que o nosso, como se estivéssemos sempre no pôr do sol. O que você acha disso, hein? Bom, para você seria bom poder vislumbrar essa fase por mais tempo, ou você acabaria enjoando de ver aquele céu vermelho? É melhor você começar a pensar sobre essas coisas, viu? Vai que surge uma oportunidade de passar uma temporada por lá. A gente nunca sabe, não é? Kepler 452b. Bom, se você reparou bem, até agora só listamos planetas que orbitam estrelas diferentes das nossas, certo? Como apontamos, talvez isso não seja um problema, já que as diferenças entre as distâncias, atmosferas e tamanhos podem equilibrar essa relação e fazer com que a experiência por lá seja semelhante à que temos por aqui. Mas será que não existe nenhum outro planeta como a Terra, na zona habitável de uma anã amarela, por exemplo? É claro que existe. O nome dele é Kepler 452b e está situado a apenas 1.400 anos-luz de distância. Como você já deve supor, por conta do nome, ele também foi descoberto pelo telescópio Kepler. Sua estrela possui a mesma nomenclatura, tirando a letra B, que é o indicativo da posição do planeta no sistema. Ela é bem similar ao nosso Sol, só que um pouquinho mais velha, coisa de 1,5 bilhão de anos, coisa assim. Isso faz com que ela tenha um diâmetro cerca de 10% maior, além de ser 20% mais luminosa. Apesar disso, é provável que a partir da superfície do exoplaneta, a visão da estrela seja algo parecido com o que temos aqui na Terra em relação ao Sol. No entanto, apesar dessas semelhanças, o Kepler 452b é um pouco maior do que a Terra. Na verdade, bem maior. Ele até está inserido em uma categoria conhecida como Superterra. Sua massa é provavelmente 5 vezes maior do que a nossa e seu raio é 60% maior, o que faz com que a gravidade por lá seja 2 vezes a que estamos habituados. Tudo isso fez os cientistas pensarem que, na verdade, se tratasse de um gigante gasoso, pois não é possível enxergar esses objetos com detalhes. Tudo é feito a partir de estimativas, principalmente levando em conta como a luz se comporta por lá. Mas há vários indícios de que ele seja rochoso, assim como a Terra. Se isso se confirmar, é possível que existam muitos vulcões ativos por lá, devido à sua maior massa e densidade. Além disso, pode ser que suas nuvens sejam espessas e enevoadas, cobrindo a maior parte da superfície. Ainda assim, nada disso desanima os pesquisadores, principalmente porque só o fato de ter uma estrela semelhante à nossa já faz do Kepler 452 ou 452b um ótimo candidato para nos abrigar futuramente. Afinal, se um pequeno planeta rochoso vagando na zona habitável de uma anã amarela já conseguiu abrigar vida uma vez, por que não o faria de novo?
Só não podemos esquecer que essas estrelas têm um prazo de vencimento mais curto. Então não podemos demorar demais, hein? Eu fico por aqui e obrigado pela sua companhia. E te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!